Olá, esse é o canal Exercícios de Criação Literária e hoje eu vou falar de um dos meus escritores preferidos, que é o escritor americano Harvey Pekar. O Harvey Pekar era um escritor de histórias em quadrinhos. Ele já morreu, ele nasceu em 1939 e ele morreu em 2010. Is this all a working stiff like you can expect? You gonna suffer in silence for the rest of your life, or you gonna make a mark, huh? Quando eu falo escritor de histórias em quadrinhos, é porque ele não desenhava. Ele escrevia os textos, compunha as histórias, fazia os quadrinhos com bonequinhos de palito e depois ele chamava desenhistas e ilustradores para terminar as histórias. Muitos ilustradores trabalharam com eles e um dos mais conhecidos é o Robert Crumb, o quadrinista alternativo que fez sucesso com quadrinhos psicodélicos nos anos 60, que o Pekar conheceu quando o Crumb era jovem e ainda não era conhecido, e ele trabalhava na cidade de Cleveland desenhando cartões, aqueles cartões de aniversário, de felicitações. O Crumb, no começo da carreira, foi ilustrador de cartões. Os dois se conheceram quando eles procuravam discos usados de jazz em feiras, aquelas vendas de garagem, porque os dois eram apaixonados por jazz. Eu gosto muito do Harvey Pekar, já vou explicar por quê. Tenho vários livros dele que eu fui comprando conforme eu encontrava e conforme eu tinha dinheiro, porque para importar fica meio caro. Vou mostrar aqui a minha pilha. Cleveland, que é um livro que ele escreveu sobre a cidade dele. Esse aqui é um livro de entrevistas e que um jornalista colecionou várias entrevistas que ele fala da obra dele. Esse aqui é o único que tem em português. É uma biografia de vários escritores da geração dos Beats, que são aqueles escritores dos anos 50. Os mais conhecidos são o Jack Kerouac, acho que é assim que pronuncia, William Burroughs, o poeta Allen Ginsberg. E o que é interessante desse livro é que ele também fala das escritoras mulheres dessa geração que são menos conhecidas. Esse aqui, On the Fly, são histórias que ele escreveu depois que ele ficou um pouco mais famoso, porque foi feito um filme sobre ele e no final da vida ele tinha uma vida um pouco mais confortável e dava palestras. Esse é um dos livros mais bonitos, The Quitter, que ele fala sobre a infância e a juventude dele, em que nada dava certo e ele abandonou uma série de tentativas de emprego porque ele era muito nervoso e ele achava que ele não tinha capacidade para fazer nada. Essa é uma coletânea do American Splendor, que é a revista em que ele começou a obra dele, que eu vou explicar daqui a pouco. E esse é um livro muito emocionante, que ele fala de um tratamento de câncer que ele fez. Ele teve 2 cânceres. Ele sobreviveu uns 10 anos depois desse tratamento. E aqui ele narra o tratamento de uma maneira muito objetiva. Ele escreveu junto com a esposa dele, a Joyce Brabner, que também escreve quadrinhos. E, bem, são esses os livros que eu tenho. Pretendo comprar mais no futuro. Bem, qual é a história do Harvey Pekar? No início, quando ele era jovem, ele escrevia críticas de jazz. Jay McShann, man. Era apaixonado por jazz, estudou muito jazz e começou a mandar críticas, análises de disco para revistas especializadas em música. Porém, numa certa fase da vida dele, quando ele já tinha mais de 30 anos, já tinha tido 2 divórcios, estava meio amargurado e também estava preocupado com a quantidade de dinheiro que ele gastava comprando discos de jazz, porque ele tem um comportamento colecionista e obsessivo. Então, quando
ele estava mergulhado nessa paixão por discos de jazz. Ele ia comprando, a casa cheia de discos. Casa, no caso, não. Nessa época não era uma casa, era um apartamento alugado. E essa coleção de discos chegou num ponto que estava atulhando o apartamento dele e estava consumindo todo o dinheiro dele. Então ele toma a decisão radical de acabar com essa coleção. Só que ele precisa de algo para colocar no lugar. E é nesse momento que ele decide começar a escrever histórias em quadrinho. Inclusive inspirado pelo trabalho do Crumb, que nesse momento já era um quadrinista mais conhecido, porque por causa do movimento da contracultura, os quadrinhos do Crumb nessa época, que falavam de drogas e sexo de maneira bem livre, eles ficaram muito conhecidos no ambiente underground, no ambiente contracultural. Bem, então o Pickard começa a escrever algumas histórias. I could write comic book stories that are different from anything that's being done. I figure, you know, the guys who are doing animal comics and superhero stuff, they're really limited. So anyway, I tried writing some stuff about real life, you know, stuff that the everyman's got to deal with. As primeiras histórias que ele escreve são publicadas em revistas alternativas da época e depois ele começa a fazer a revista própria dele, que ele fez durante 15 anos, pagando os desenhistas do próprio bolso, pagando as edições do próprio bolso e ele mesmo distribuindo para as lojas de quadrinho em todos os Estados Unidos. Essa revista, American Splendor, que significa o esplendor americano, é um título irônico, porque ela fala exatamente da vida das pessoas comuns, as pessoas que ele conhecia no bairro dele em Cleveland e no lugar onde ele trabalhava, que eram pessoas pobres que ganhavam pouco, tinham uma vida sem nenhum luxo e cada uma tinha uma peculiaridade, um comportamento um pouco esquisito. I tell you, man, that Bonnie legs, they go forever. So, how smart is she? I don't know. I guess she's about average. Average? Hey, man, average is dumb. So what if she's dumb? Oh, I don't care. Hey, man, average is dumb. How about that, man? That's all stories by yours truly. O Pickard trabalhava num hospital para veteranos da área militar, então pessoas que trabalharam no mínimo 2 anos no serviço militar e saíam, tinham direito ao acompanhamento médico dessa associação dos veteranos. Ele era arquivista, ou seja, era a pessoa que pegava as pastas com o histórico dos pacientes e levava para os médicos e guardava de novo. Isso numa época que não havia computadores nem nada, o arquivo era uma pasta física. Esse era, no padrão dos Estados Unidos, um emprego público. Então ele não ganhava muito, o salário era baixo, mas ele tinha estabilidade. Por mais esquisito que ele fosse, ninguém ia mandar ele embora. O que era uma coisa importante para ele, porque ele era muito ansioso. Ele tinha uma vida muito simples. Ele usava roupas velhas, ele tem até uma história sobre um casaco que ele pensa, se eu puser um pouco de cola aqui, dá para usar mais um ano. Ele só comia porcaria, comia comida enlatada, salsicha, bolacha. E todo o dinheiro que ele conseguia economizar, ele ia guardando ao longo do ano para pagar os desenhistas e para pagar as edições da sua revista American Splendor. Todas as histórias eram histórias curtas que falavam dessas pessoas comuns em volta dele. Alguns desses personagens até ficaram famosos. Um deles, que era um colega de trabalho, que se denominava um nerd, mas ele era um pouco mais esquisito que isso.
Parecia quase um autista, uma pessoa que tem um comportamento assim, fala umas frases, tem uma memória muito grande sobre várias coisas. Não chegava a ser autista, ele tinha interação e emoção com as pessoas, mas era uma pessoa bem diferente. Esse rapaz até fez participações na MTV depois. Ele virou uma espécie de uma figura cult, justamente pelo que ele tinha de esquisito. Então, era conversas com esses personagens, com vizinhos, com as pessoas que ele encontrava na rua e várias histórias sobre as próprias neuroses, medos, angústia, solidão, que eram temas das várias histórias da revista American Splendor. Depois de uns 15 anos, a revista começou em 1975 ou 76. Ele foi sendo conhecido aos poucos por aficionados de quadrinho alternativo. Então ele tinha um público muito específico e pequeno. Mas, como ele foi tão constante nessa produção e realmente o material dele é muito comovente, é quase como se tivesse um retrato assim cru da vida real, o que é muito difícil de conseguir na literatura e mais ainda nos quadrinhos. Depois de 15 anos, algumas editoras especializadas em quadrinhos se interessaram pelo trabalho dele, então ele começou a lançar as histórias dele por edições dessas editoras, por exemplo, a Dark Horse. Foram lançadas coletâneas. A primeira adaptação foi um grupo de teatro da Califórnia que fez uma peça inspirada nas histórias dele, e ele teve algumas aparições na televisão. Entre o fim dos anos 80 e os anos 90, o apresentador David Letterman convidou o Harvey Pekar várias vezes para falar no programa, porque o Pekar era emburrado, mal-humorado, ele era contra aquele tipo de entrevista show que todo mundo conta piadinha e tal. Ele ficava sempre emburrado e o Letterman acho que gostava desse estilo ermitão, né? Get by on what you make selling your work, because I know people are after you to write other things, and you're publishing this anthology. What people? What people? What are you talking about? Well, I know that you you know that people. I'm no showbiz phony. I'm telling the truth. Now you. Come on, man. Mas ele reclamou e nas últimas entrevistas ele briga com o Letterman porque, apesar de aparecer na TV, ele achou que ele estava sendo usado como palhaço e, no fundo, as pessoas não estavam comprando mais as revistas dele só porque ele aparecia na TV. Todas essas entrevistas do Letterman estão no YouTube, se você tiver curiosidade. Mas, para você conhecer o Pekar de maneira mais direta, o primeiro contato é o filme American Splendor, que é um filme de 2003 e que aqui no Brasil foi lançado com o título O Anti-Herói Americano. O filme tem no YouTube completo, sem legendas, não deve ser difícil encontrar a legenda. O filme mostra de uma maneira muito leve, nesse estilo do cinema independente americano, um resumo da vida do Pekar. A vida dele no hospital, os amigos esquisitos dele, a amizade com o Crumb, como que ele conheceu a terceira mulher dele, que ficou com ele até o fim da vida, que foi a Joyce Brabner. Fala do câncer, fala da filha adotiva que eles conheceram alguns anos depois. Enfim, o filme mostra um resumo da vida do Pekar, com algumas pequenas cenas que são tiradas das histórias do American Splendor. E aparece o próprio Pekar, porque o filme intercala as cenas com uma narração em voice-over, que é a voz dele de verdade. So if you're the kind of person looking for romance or escapism or some fantasy figure to save the day, guess what? You got the wrong movie. E algumas cenas de estúdio em que o Pekar dá depoimentos. Aparece ele, aparece a Joyce. I did end up becoming a character in his comics, and Harvey tends to push the negative or the sour. Aparece o amigo dele esquisito do hospital e tem momentos que até você vê os atores e os personagens reais lado a lado nesse estúdio.
O que é mais interessante nas histórias do Picker e no jeito dele escrever é essa descrição super objetiva. Ele tem frases secas, não fica criando grandes efeitos literários. Ao mesmo tempo, ele tem uma grande sensibilidade para os pequenos detalhes da vida, as pequenas tristezas, e ele tem uma grande consciência também das próprias neuroses. Quando mais velho, que ele ficou mais conhecido por causa do filme, ele fez biografias de figuras interessantes, movimentos políticos, um jogador, um esportista, os próprios escritores. E ao contar a vida desses escritores, ele também manteve esse estilo super objetivo, quase seco, parece um relatório, porém você percebe pelas escolhas que ele faz do que ele vai narrar, uma sensibilidade sobre a vida, sobre a dificuldade da existência das pessoas. But hey, man, every day's a brand new deal, right? Just keep on working and something's bound to turn up. Então, o exercício é você tentar fazer um pouco um estilo Harvey Picker e você narrar 2 dias da sua vida em 2 páginas. Em uma página, você tente narrar um dia da sua vida em que você ficou sozinho com as suas neuroses, obsessões, dramas, dúvidas, angústias, etc. Narre o que você fez naquele dia e todas as neuroses e caraminholas que você foi pensando ao longo daquele dia em uma página. E no outro dia, você vai narrar o encontro com uma pessoa diferente, desconhecida, totalmente desconhecida, ou que você talvez tenha visto uma vez na vida, mas não conhecesse direito. E essa pessoa tem alguma peculiaridade que chama a sua atenção e ela interfere no que você está sentindo naquele momento. Então, se no dia anterior você estava mergulhado nas suas neuroses, no dia seguinte, quando você encontra essa pessoa diferente, você tem uma espécie de alívio da sua própria solidão e passa a descrever as esquisitices dessa outra pessoa que você encontrou. Então você vai fazer 2 páginas narrando esses 2 dias. Se você gostou do seu trabalho, mande pra gente, quem sabe seu texto pode ser escolhido para um dos vídeos aqui de comentário. E curta o nosso vídeo, se inscreva no canal e bom trabalho!